Olá, eu sou Marcelo Paes e hoje o vídeo é sobre o OpLab. Hoje nós vamos falar sobre a tela Análise e Simulação, que para mim é a principal tela do OpLab. É nela que a gente analisa o mercado, analisa os ativos especificamente e simula nossas estratégias com opções. Fica até o fim do vídeo que tem muita informação legal. Eu já aproveito para pedir para vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixem um like se vocês gostarem do vídeo. E também deixem aqui nos comentários solicitações para novos vídeos e até dúvidas sobre esse vídeo aqui. Então, vamos lá para o OpLab. Então, estamos aqui na tela do OpLab. A princípio, viemos direto para a tela Monitor de Mercado. Essa tela Monitor de Mercado é alvo de um outro vídeo que a gente vai deixar o link aqui nos cards para vocês acessarem. E vamos lá ver como é que a gente chega na tela Análise e Simulação. Aqui tem um botão que é um menu. Então, é por aqui que você seleciona as telas. Clicando no Monitor de Mercado, Análise e Simulação, a gente vai cair na tela Análise e Simulação do OpLab. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem a dizer é o seguinte: hoje nós vamos falar apenas das funcionalidades da tela, a gente não vai explicar detalhes específicos, a gente vai passar sobre um conceito ou outro, mas a ideia é só explicar as funcionalidades da tela e em outros vídeos a gente explica detalhes específicos sobre campos e sobre como utilizar volatilidade, como utilizar algum campo específico. Então, hoje a gente vai falar apenas de funcionalidades da tela. Primeira funcionalidade que a gente tem na tela Análise e Simulação é a seleção do ativo-alvo. No caso aqui, a gente troca o ativo por essa caixinha aqui no canto. A tela já veio pré-selecionado Petro 4, Petrobras PN, que foi a última opção que eu analisei, a última ativo que eu analisei, por isso que ele já veio pré-selecionado. Se a gente quiser trocar, vamos colocar aqui, eu quero analisar Banco do Bradesco, então BBDC 4, por exemplo. A gente coloca o ticker aqui em cima, ele deixa a gente trocar e passar a analisar as opções relacionadas ao Bradesco, o ativo e as opções relacionadas ao Bradesco. Vamos voltar para Petro 4, porque é o ativo mais líquido, então tem mais facilidade para a gente explicar todos os conceitos. Então, as informações que a gente tem aqui do lado esquerdo da tela são as informações referentes ao ativo, objeto e sobre informações de mercado. Então, vamos lá. Primeira coisa, o ticker Petro 4, o nome, né, no caso aqui Petrobras PN, o logotipo para facilitar a gente identificar o ativo que está selecionado, o último preço praticado, se o ativo está subindo ou se está caindo, a gente tem aqui a setinha apontando, verde ou vermelho, e aqui a gente tem quantos por cento ele está subindo ou caindo hoje. Hoje, nesse momento, a gente está com 2,09% de alta em Petro 4. Aqui embaixo a gente tem as informações de taxas de juros Selic, a volatilidade implícita, volatilidade histórica, a tendência de curto prazo, se é a tendência de alta, tendência de baixa, curto e médio prazo, e o último negócio que aconteceu, qual foi o horário, preço de abertura, máxima, mínima e o último preço aqui, né? Ainda a gente não tem o fechamento. Então aqui em cima a gente tem as séries de opções com seus respectivos vencimentos. Eu vou dar uma passada rápida sobre os códigos aqui. Para isso eu vou usar um mapa mental que eu criei, que eu vou deixar até o link na descrição aqui. Vocês podem acessar esse mapa mental que deve ajudar vocês a entenderem essa parte de código, se vocês ainda não estão familiarizados. Como que é a nomenclatura das opções, né? As 4 letras referentes ao ativo objeto, mais uma letra referente ao mês do vencimento, né? E aí, dependendo da letra, a gente já sabe se ela é call ou se ela é put, e um número fazendo referência ao strike. Então, um exemplo aqui, o ativo objeto Petro 4, as opções seriam PETR, mais o mês do vencimento, se fosse janeiro e fosse call, por exemplo, seria A. Se o strike for 29, provavelmente vai ser o strike 290 aqui no código, então ela ficaria PETR-A 290. Então aqui é só uma explicação rápida de como se forma o nome do ticker e vamos ver aqui sobre os vencimentos, né? Os vencimentos são sempre na terceira segunda-feira do mês de exercício, então se a call vence em junho, vai ser a terceira segunda-feira do mês de junho e por aí vai. E aí vamos ver aqui os códigos que são referentes a cada mês. Então de A a L a gente tem os vencimentos em janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro das calls. Então se o código da opção é PETR-A, significa que é uma call. Se é PETR-G, também que é uma call. E aí, no caso, se o vencimento é em janeiro, se é em julho. Então, pelo código, a gente já consegue identificar se a opção é call ou put e em qual mês. E as puts vão de M a X na mesma sequência, né? Sendo que M é janeiro, X é dezembro. Então, com essa breve explicação sobre a nomenclatura das calls, a gente vai voltar aqui para o OpLab. E aqui a gente consegue ver
por exemplo, que a Petro F. Então vamos voltar aqui só para ter certeza, que é a Petro F, vencimento em junho. Então, se a gente vier aqui colocar o mouse sobre o número que está aqui, que esse númerozinho indica quantos dias úteis tem para o vencimento, se você parar o mouse aqui em cima, ele vai mostrar lá 23 dias úteis para o vencimento. O vencimento é no dia 15/6/2020. Essa daqui já é a opção com vencimento em maio, no dia 18/5, são 4 dias para o vencimento. Então, coisa importante aqui, parou o mouse sobre o ícone com o número de dias para o vencimento aqui, a gente já consegue saber exatamente a data de vencimento e quantos dias falta. Quando faltam poucos dias, o ícone fica vermelho, como vocês estão vendo aqui. Continuando aqui embaixo, então, aqui a gente tem os códigos das opções. Então, eu selecionei a Petro F, todas as telas, todas as opções que vão aparecer aqui são as opções Call F com vencimento em junho. Se eu clicar na aba da Petro R, todas as opções que estão aqui vão ser Puts com vencimento também em junho. Vamos lá, passar rapidamente no que tem nessa grade de opções aqui. Então, a gente tem o código, tem se ela é ATM, ITM ou OTM. Então, dentro do dinheiro, ou seja, para as calls, se o strike da opção for inferior ao preço atual das opções, ela está dentro do dinheiro, ela está in the money, ITM. Se as calls têm strike próximo ao valor que o ativo está agora, no caso aqui 18, 18,30, 18,55, a gente está com 18,41, essas são as calls ATM ou no dinheiro, né? ATM de at the money. E as calls, no caso aqui, que tem strike com valor superior ao preço atual do ativo objeto, são as OTM ou fora do dinheiro. Então essa informação está aqui nessa coluna, que mostra se ela é ATM, OTM, ITM. Já do lado a gente tem o strike, aqui está a liquidez, último preço, variação e todos os outros campos aqui. Os mais importantes aqui o bid e o ask, ou seja, qual que é a última oferta de compra e de venda, né? O bid, oferta de compra, e ask, oferta de venda, que está lá no book de ofertas no momento. Então, nessa opção específica aqui, estão ofertando a 2,07 e vendendo a 2,12. Aqui a gente tem o preço médio, também é bastante útil, e os outros campos todos aqui. Coisa importante dessa tela aqui é que a gente pode alterar a ordem desses campos aqui. Então, eu posso colocar, por exemplo, o delta antes do preço teórico, é só arrastar, clica no campo e arrasta, ele vai passar a ficar aqui. E essa informação vai ficar salva. Então, na próxima vez que você entrar nessa tela, já vai estar com essa configuração aqui. E outra coisa bastante importante é, a gente pode clicar aqui no exibir ou ocultar colunas, nesse ícone aqui do lado direito, e a gente pode tirar ou colocar colunas que não estejam aparecendo, ou tirar as que estão aparecendo. Então, eu posso, por exemplo, não quero ver a liquidez, eu clico aqui, a liquidez sumiu. Tá, então por aqui vocês podem configurar essa grade da maneira que ficar mais visual para vocês. Outra coisa bastante importante é, eu estou vendo aqui as opções Call e Put com vencimento de 20 para 23 dias úteis. A gente pode também incluir novas séries. Como a gente faz isso? Clicando no maisinho aqui, vai aparecer, olha lá, os vencimentos, 20/7, 17/8, 21/9, então aqui a gente já sabe o mês. Os códigos, conforme a gente já viu, estão aqui também. Então eu posso, por exemplo, selecionar a Petro G com vencimento em julho, e aí ele já vai aparecer automaticamente aqui na tela. Veja que até muda a cor, está cinza, que, ou seja, está bastante longe o prazo de vencimento dessa opção. São 47 dias úteis, então lembrando que esses números aqui são em dias úteis, são em pregões que a gente tem até o vencimento. Então são 47 pregões até o vencimento dessa opção aqui, e aí a gente vai analisar os dados dessas opções desse vencimento. Continuando na parte de funcionalidades, a gente tem aqui os botões de compra e venda, tanto para o ativo objeto quanto para as opções. Vou voltar aqui para Petro F. Se a gente clicar no comprar aqui do ativo objeto, significa que a gente está querendo simular a compra do papel. Então você tem lá Petro 4 na sua carteira, você quer fazer uma simulação considerando que essas Petro 4 estão na sua carteira, você pode clicar aqui em comprar. Ou mesmo que você queira comprar, faz parte da sua estratégia comprar esses ativos, você pode clicar em comprar aqui e ele já vai aparecer aqui o gráfico de payoff referente à compra do ativo objeto. Deixa eu fechar aqui só para a gente voltar para o conceito. E o vender é para ficar vendido, operar vendido, a descoberto, alugando o papel. Isso é uma outra coisa que em outro vídeo a gente explica. Aqui a gente tem comprar e vender das opções. Então, se eu quero comprar a Petro F 183 com um strike em 18,30, eu vou clicar em comprar. Se
eu quiser vender ela, eu vou clicar em vender. Então vamos fazer a primeira operação aqui para a gente começar a explicar a parte da tela de simulação. Vamos, primeira coisa, comprar uma opção a seco. Eu vou comprar uma opção a seco no dinheiro, exatamente no preço que a gente está aqui, 18,30, está 18,37. Eu vou comprar aqui a PetroF 183. Um detalhe importante que a gente falou na parte do mapa mental, as opções têm o código formado pelos quatro primeiras letras do ticker do ativo objeto, mais uma letra que representa o mês de vencimento, isso é call ou put, e os números aqui na frente que representam, em geral, o strike. No caso aqui, PetroF 183 é referente a Petro em 18,30. Então, a gente consegue ter uma ideia de qual é o valor da opção com base no código. Quando que essa regra vai falhar? Do número. Quando esse número aqui não vai representar o valor que está aqui. Quando a gente tiver dividendos, por exemplo. Os dividendos são descontados do preço da ação, então a Petro está a 13,30 aqui. Por exemplo, foram pagos 30 centavos no próximo pagamento de dividendos. Os strikes de todas as opções são ajustados em menos 30 centavos. Então, a PetroF 133, que seria referente ao strike de 13,30, passa a ser o strike de R$13. Então, não vai mais bater exatamente o código com o strike. Então, por isso é importante a gente sempre olhar o strike, além de olhar o código. O código serve para a gente ter uma noção mais ou menos em que valor que a gente está fazendo na negociação, mas o que importa mesmo é o strike que está aparecendo aqui. Outra informação importante, existem as opções europeias e as opções americanas. A diferença entre as duas é simplesmente a possibilidade de exercício antes ou no vencimento apenas. As opções europeias, que são representadas aqui com essa bandeirinha da União Europeia aqui, são as opções que só podem ser exercidas no dia do vencimento. As opções que não têm a bandeirinha podem ser exercidas a qualquer momento. É assim que a gente consegue saber se ela é europeia ou se ela é americana. E outra informação importante, para as puts, todas as puts no Brasil são europeias, ou seja, as puts só podem ser exercidas no vencimento em todos os casos. Só as calls que tem essa diferença de americana para a europeia. Então, voltando aqui, a gente comprou a opção com strike em 18,30. Aqui do lado, nessa tela, a gente tem todas as informações que estão aqui na grade, elas são repetidas aqui embaixo para a gente conseguir ver detalhes aqui. Então, no meu caso aqui, a gente está com uma configuração no meu OpLab para ele comprar automaticamente 1000 quantidades aqui, seja de ativos, seja de opções. Essa informação aqui, essa quantidade pode ser alterada aqui nesse ícone aqui em cima do OpLab, nesse desenho de uma engrenagem. Se você clicar nessa engrenagem, a gente tem aqui algumas informações. Eu estou com cotações em tempo real, porque eu sou do plano Max. E aqui a gente pode, por exemplo, trocar e colocar que eu quero comprar de 100 opções, eu quero comprar de 300 opções. Você vai colocar aqui o tamanho que você costuma montar as suas operações para facilitar. Se você quer que sejam incluídos os emolumentos e a corretagem na conta, e aqui você pode já deixar o valor de corretagem que você paga, e aí você consegue ter uma simulação mais próxima ao que seria o custo de fazer essa operação. E aqui na estratégia de preço, se você quer usar o último preço, o bid ask ou o preço teórico, eu gosto de usar o último preço. Clico nesse Vzinho aqui, ele vai checar e já está ok, já está valendo essa configuração. Então, estamos aqui com 1000 opções, que é o meu padrão. Continuando aqui nessa tela, então aqui são as informações das ordens de compra e venda que a gente está fazendo. Eu poderia fazer, por exemplo, aqui uma estratégia de lançamento coberto, onde eu vou comprar a Petro 4 e vou vender essa opção aqui, por exemplo. Vamos pegar uma opção fora do dinheiro aqui de 20,05. Então aqui aparece uma ordem de compra de 1000 ações, aqui do lado dá para ver, ó, o código Petro 4 e a venda de 1000 opções da PetroF. Então aqui a gente consegue ver todas as ordens das opções que a gente vai comprando, e aqui a gente pode inclusive alterar. Eu não quero comprar a ação, eu quero vender a ação e quero comprar a opção. É só trocar, inverter aqui, ele automaticamente já vai fazer essa alteração aqui para a gente, incluindo já o gráfico de payoff. Eu vou limpar aqui. Fiz a compra aqui da Petro a 18,30. O preço último que foi 1,36, é o preço que ele trouxe aqui para mim. Se você vai montar nesse preço ou não, aí você escolhe, mas vamos supor que não, eu não quero pagar 1,36, eu quero pagar 1,25, eu quero deixar no robô para ele pagar 1,25. Então você pode colocar aqui e aí depois, se for necessário, você pode vir aqui depois e alterar. Vamos olhar alguns detalhes dessa tela de simulação aqui agora, que são importantes. A primeira coisa é, os ícones aqui do lado direito, nesse canto superior,
são ícones para a gente fazer, por exemplo, salvar essa estratégia. Então, depois que a gente já montou, a gente pode salvar e monitorar essa estratégia. Vai aparecer lá no monitor de estratégias. Se você clicar em minhas estratégias, posições em aberto, vai aparecer essa operação lá. Esse ícone aqui é um ícone para aumentar em 10 vezes a quantidade. Então, vamos supor que a gente colocou 100 aqui. Colocamos 100 opções aqui. Se a gente clicar nessa mãozinha, ele vai aumentar para 1000. Então eu quero aumentar para 10.000, eu clico mais uma vez. Então ele já facilita para a gente esse botãozinho aqui em aumentar em 10 vezes a quantidade. Se a gente tiver, por exemplo, comprado uma opção e vendido uma outra, a gente pode inverter a compra com a venda simplesmente clicando nesse botão. Ele já vai comprar e vender invertido para a gente. E esse outro botãozinho aqui é para a gente ver esse simulador em tela cheia. Clicamos no botãozinho aqui, a estratégia ficou em tela cheia, então fica mais fácil para a gente ver as informações aqui do gráfico de payoff e as informações de custos e tudo mais. Vamos montar uma estratégia mais pensada para a gente poder ter a explicação melhor. Vamos colocar aqui, por exemplo, a gente vai comprar uma trava de alta entre o 20,05 e o 20,30. Vamos supor que eu acho que Petrobras vai chegar perto de R$21 até o vencimento aqui no dia 15 de junho. Eu acredito que Petrobras vai continuar subindo e que ela vai chegar no preço de 21. Então a gente poderia montar, por exemplo, uma estratégia de trava de alta entre o 20,05 e o 20,30. Então aqui a gente tem o gráfico de payoff da operação. Primeira coisa importantíssima do gráfico de payoff, a linha preta indica o nosso lucro, o nosso prejuízo no vencimento apenas. Então isso é muito importante. Os dados, inclusive de risco, retorno, risco máximo, essas informações são sempre referentes ao vencimento. No dia do vencimento, esse aqui é o nosso risco máximo, esse aqui é o nosso gráfico de payoff do dia do vencimento. Antes do vencimento, a gente tem outras informações, outras gregas que influenciam no preço. A gente tem a volatilidade influenciando no preço, a gente tem o tempo influenciando no preço, e por conta disso, para saber qual seria o nosso prejuízo máximo, ou o nosso lucro máximo em determinada situação, a gente vai olhar esse gráfico azul. O gráfico azul é hoje. Hoje faltam 24 dias para o vencimento, então ele está mostrando para a gente aqui que se o preço de Petro, que agora está nessa linha cinza, essa linha cinza indica o preço atual da Petrobras. Se ele viesse hoje para 20,74, né, pessoal, 20,74, a gente já descobriria que hoje a gente estaria ganhando aqui 70 e poucos reais, que é a linha azul, que indica exatamente o preço hoje, né? Aqui embaixo a gente tem as informações já básicas, que é 0 dias, ou seja, no vencimento, que é no dia 15/6, como que estaria nosso financeiro, delta, gama, veg, teta, e faltando 24 dias, quanto que estaria as mesmas informações aqui no dia de hoje. Aqui do lado a gente tem a informação de qual estratégia que a gente está montando. No caso ele já identificou, o próprio Pilab já identifica para a gente, é uma trava de alta com opções de compra, uma call bull spread, que é o nome em inglês. É uma trava de débito, então quando você monta, você está pagando para montar, você não recebe para montar. A gente está pagando R$ 56,57, então aqui já está considerando o preço que a gente está pagando na opção de compra e o que a gente está recebendo na opção de venda, e já incluído aqui os emolumentos e a taxa de corretagem que a gente cadastrou lá, que a gente mostrou agora há pouco. O lucro máximo estimado nessa operação seria de R$ 190, daria um lucro de 337% sobre o valor que a gente pagou nessa operação. Risco máximo no vencimento, tá? Isso é importantíssimo. O risco máximo na data de vencimento é 56,58, mas como a gente tem outras variáveis influenciando no preço, eventualmente, antes do vencimento, esse prejuízo momentaneamente pode ficar maior do que isso. Isso a gente consegue ver aqui, ó, na parte bem inicial aqui da curva azul. A gente tem aqui que a nossa perda máxima seria de 56,57, mas se o preço fosse hoje aqui, a gente poderia estar perdendo nesse momento 58,97, um pouquinho mais ali. Então, continuando com as informações aqui do lado, a gente tem a assimetria de risco. Ele está dizendo que o risco é assimétrico positivo, ou seja, a gente tem mais a ganhar do que a perder, e esse risco é de 3,38, o que dá aproximadamente uma relação de risco-retorno de 1 para 3, ou seja, para cada R$1 que a gente gastar nessa operação, a gente receberia no máximo R$3. É um pouquinho mais de R$3 aqui.
O break-even é a informação que a gente vai ter, passa a ter lucro se a Petro, consideradas as condições aqui de volatilidade, consideradas as condições de mercado se mantiverem próximas ao que está agora, a gente vai lucrar se a Petro estiver acima de R$20,11. E aqui está informando também os custos de emolumento e corretagem dessa operação. Além de tudo isso, então aqui a gente tem várias informações aqui para a gente já saber na parte básica, né? A gente já montou a operação, a gente já consegue ver tudo isso. Aí a gente pode começar a fazer algumas modificações para fazer essas nossas simulações. Por exemplo, eu quero ver como é que isso estaria daqui uma semana. Então, se a gente colocar aqui a de 19, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai recalcular aqui para mim a curva azul muda, ela passa a considerar os dias a partir do dia 19. Então ela deu uma leve achatada na curva. Quanto mais próximo do vencimento, vamos lá, se a gente colocar aqui, por exemplo, no dia 12 de junho, vejam que a curva azul vai ficar bem próxima da linha preta, né? Então quanto mais próximo do vencimento, mais próximo da linha preta aqui, que é a linha de vencimento. Então a gente já consegue ver essa simulação de como é que seria com a passagem do tempo. Então, para quantos dias passarem, como é que ficaria a nossa operação. Outra coisa que a gente pode mexer é, o meu preço, eu acho que Petrobras vai para 20. Então vamos ver como é que ficaria se a Petrobras fosse para 20. Então, se Petrobras fosse para 20, vejam que a linha cinza se move para o 20 e a gente consegue saber que nesse ponto é que a gente estaria provavelmente ganhando em torno de R$51 na operação. A gente já estaria acima da linha do prejuízo aqui. Vamos olhar se fosse para 23. E aí a gente já vê aqui que ela já vai para a área de lucro máximo no vencimento. E aqui, antes do vencimento, não é o lucro máximo, é esse lucro estimado aqui de R$127. A gente pode mudar a volatilidade. Vamos descobrir o que ia acontecer se a volatilidade explodisse, por exemplo, fosse para 100%. Vejam que a curva azul ela ficou mais íngreme, mais reta. Então a volatilidade, por ser uma trava, a volatilidade me beneficia na parte comprada, mas me prejudica na vendida. Então a gente tem uma mudança nesse gráfico aqui. Então por aqui a gente consegue então variar a volatilidade, variar o preço, variar a data de vencimento e assim a gente consegue fazer as simulações dessas condições de mercado aqui. E o UpLab já vai calcular para a gente todas as derivadas aqui, né? O delta, o teto, o gama e o vega, com base na volatilidade que a gente informou, no preço que a gente informou e na taxa de juros que a gente informou. Então, se a gente clicar nesse íconezinho aqui do canto, a gente volta para a tela principal do UpLab. E aí, se a gente quiser limpar essa operação, a gente só clicar nesse X aqui, a gente limpa a operação. Voltamos para a tela inicial, a gente pode montar uma outra. Então, uma outra forma de montar a operação, além de ser comprando e vendendo diretamente aqui na grade de opções, a gente pode clicar aqui nesse íconezinho do cavalo de xadrez e ele vai dar aqui pra gente as opções aqui, ó. Estratégia de venda de volatilidade com opções, compra de call spread, venda de borboleta, collar, compra de combo, trava de baixa com opção de compra. Então, por exemplo, vamos montar uma trava de baixa com opção de compra. A gente vai clicar aqui, trava de baixa com opção de compra. Eu vou tirar somente com alguma liquidez aqui para não dificultar. Montar e simular. Ele já vai automaticamente selecionar duas opções para a gente aqui. Já montou para a gente uma trava de baixa com call. Que aí a gente voltando para os detalhes aqui, ela já passa a ser uma operação de crédito, a gente recebe para montar, e aqui a simetria de risco nesse caso aqui ela ficou praticamente de 1 para 1, ou seja, eu recebo R$1.900 e a minha perda máxima é 1.764, é uma operação com risco assimétrico positivo, ainda é positivo, e aí a gente já consegue fazer a simulação dessa operação e fazer as mesmas verificações aqui. Então vamos fazer só uma última aqui para a gente finalizar essa tela. Se eu comprar, por exemplo, uma opção da Petro F com strike em 20,05 e vender a Petro F 208, a gente voltou aqui para a tela de simulação com uma trava de alta, com risco de 1 para 3, e aí a gente pode salvar essa operação. Então vamos dizer que eu quero montar essa operação da forma que ela está aqui, pagando R$186. Clicando aqui a gente pode salvar e ele vai pedir para a gente colocar o nome dessa estratégia. Eu vou colocar aqui trava
de alta teste Petro 4, por exemplo. Apertou Enter. Pronto, essa estratégia da forma que ela está aqui, ela já está salva. E aí vamos supor que a gente quer fazer uma simulação extra. Assim, ó, eu acho que o 2080 tá bom, mas eu quero ver como é que teria se comportado. Não vou montar essa operação, só quero acompanhar. Eu quero montar agora, em vez de montar no 2080, eu quero pôr no 21 e 30, né, um pouquinho mais longe. Aí a gente pode vir aqui, clicar em salvar de novo. Trava de alta Petro 4, 2. Deu Enter aqui. Pronto, ele salvou lá também essa operação. Para a gente ver tudo isso, a gente vai na tela aqui de minhas estratégias e posições em aberto. Vejam aqui que as travas de alta que são de teste que eu montei aqui, aquelas duas que a gente montou agora, trava de alta teste Petro 4 e trava de alta Petro 4, 2, elas estão aqui e a gente vai conseguir por aqui acompanhar como é que está a performance dessas estratégias e aí a gente consegue inclusive entrar nessa estratégia, analisar ela em detalhes, olhar para as informações como elas estão agora. Vejam que quando a gente montou era a linha azul, a linha vermelha é a linha atual. Então, conforme a gente monta, vamos pegar essa operação aqui que eu montei num outro dia. Vejam que a linha azul era essa, agora a linha vermelha indica a situação atual dessa operação. Vamos voltar para a tela análise e simulação. Além de tudo isso que a gente já falou aqui, a gente tem uma tela que é a tela de volatilidade, aqui ainda dentro. Ele vai mostrar das séries que a gente está selecionado aqui em cima, né, que é a Petro F, R, AE, AQ e AG, e ele vai montar para a gente o gráfico de skill, e aqui embaixo tem o preço, né, e como é que está o skill de volatilidade dessas operações. Também não é alvo desse vídeo explicar exatamente como é que isso aqui tudo funciona, a gente vai deixar para um vídeo específico falando de skill de volatilidade do Smile. Né? A gente tem aqui também a volatilidade implícita versus a histórica. Ele vai montar o gráfico aqui para a gente disso. Então aqui a gente já tem o gráfico de preços da Petrobras, né? E aí aqui embaixo a gente tem a volatilidade implícita versus a histórica. Então aqui a gente já consegue ver isso. E a gente tem aqui também a tela de gráfico, que é a mesma tela que a gente acabou de ver aqui na implícita versus histórica, que vai mostrar aqui pra gente. Além disso tem mais o DMI, mas basicamente é uma tela para a gente fazer análise gráfica aqui. Então basicamente a tela análise e simulação a gente cobriu todas as possibilidades dela aqui. Então é isso, a gente ainda vai gravar um monte de outros conteúdos explicando detalhes, a volatilidade implícita, a volatilidade histórica, o skill de volatilidade. Então, para não perder esses conteúdos, se inscreve no canal e clica no sininho para ser avisado quando esses vídeos forem para o ar. E por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado, até a próxima.